A adolescência, aquela fase em que tudo parece um verdadeiro canteiro de obras. O humor muda com o clima, a paciência dos pais some misteriosamente e os adolescentes, bem, eles nem sempre entendem o que está acontecendo com eles mesmos. Mas, calma, porque hoje nós vamos desvendar esse grande mistério. Ei! Peraí! Eu tô perdido! Alguém viu meu pai por aqui? Ele sempre tá nesse programa com você, Rosana! Ei, você é? O filho dele! O meu pai disse que trabalha aqui, mas olha, eu tô achando essa obra meio bagunçada. Nada faz sentido, tudo muda de lugar o tempo todo. E eu tô começando a achar que eu perdi a minha própria identidade no meio dessa confusão toda. Ei, calma aí, você só está na adolescência. E é assim mesmo, tudo muda. O corpo, as emoções, os relacionamentos. Mas calma, depois tudo volta para o lugar. Fica aqui comigo neste programa que você vai entender tudo direitinho. A adolescência é uma fase que tudo muda, viu? O corpo, a mente, as emoções. E olha, nem sempre é fácil lidar com tudo isso não. Até para os pais é um desafio muito grande. Por isso viemos aqui às ruas conversar com adolescentes, com pais e descobrir os bastidores dessa fase cheia de transformações. Olha só, de que maneira você está lidando com as mudanças no seu corpo e na sua mente, seja na escola, no seu dia a dia em casa, tudo mais? Eu vou com a minha mãe, ela vai me mostrando como que faz e eu vou indo com ela. E vou aprendendo cada vez mais. Tá sendo tipo assim, mais ou menos, sabe? É porque no tempo que eu tô nesse tempo aí, eu fico mais tipo assim no celular, então tá sendo bem legal assim, aproveitar esse tempo. Eu sinto que eu vou crescendo a cada dia, tipo, humor, às vezes eu fico meio estressado, às vezes eu fico muito feliz do nada assim, vai mudando de cada dia a cada dia. Muita coisa, né, nessa etapa assim da minha vida. Muita coisa muda, né, de quando eu era criança e agora que eu já tô mais assim, adolescente. Essas mudanças, né? Criança, adolescente, adulto. É difícil lidar com essas mudanças na fase dos filhos? Muito, porque eu não tenho só 2, né? Eu tenho 6. E é muito difícil, porque cada um tem uma personalidade, né? Então, para você lidar é meio complicado, mas eu consigo levar. Tem uns que obedecem, tem uns que são mais rebeldes. Como você lidava com as mudanças no seu corpo durante a adolescência? Você conseguiu lidar numa boa? Como foi essa experiência nessa fase para você? Aprendi a lidar numa boa, assim, né? Minha mãe, por conta da área que ela trabalha, sempre ela me ensinando, conversando, explicando, vai ser assim, vai acontecer isso. Minha mãe sempre foi uma companheira, uma guerreira comigo. Bom, o que mais você está gostando nessa fase de mudança que você conquistou, conseguiu? Nossa, isso aqui, meu corpo tá diferente, minha mente. O que mais você está gostando, tá curtindo e tá lidando numa boa? Olha, eu não sei se você vai achar muito legal assim, não, eu acho que é maturidade, caso que às vezes eu ficava rindo de coisa boba assim, agora já tô criando um pouco mais de maturidade, sabe? E o crescimento, acho que é essas duas coisas, maturidade e crescimento, essas duas coisas. Realmente, passar pela adolescência ou lidar com um adolescente é um grande desafio. Mas será que os hormônios são mesmo os grandes vilões dessa fase? Vamos ver melhor como acontece essa obra. Veja só, a estrutura principal já está de pé, mas os operários ainda estão finalizando os últimos andares. Essa parte aqui no topo representa o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, tomada de decisões e autocontrole. O problema é que essa área ainda está em construção. Enquanto isso, a parte mais antiga dessa estrutura, deste prédio, sim, que é aqui embaixo, o sistema límbico, que controla as emoções, já está funcionando a todo vapor. Por isso que quando nós estamos neste finalizar deste prédio, nós podemos ter algumas dificuldades. Sabe por quê? Porque as emoções vêm primeiro, a razão vem depois. O engenheiro-chefe, o córtex pré-frontal, ainda está aprendendo a dar as ordens certas.
Então, ele está tentando dizer para o que está aqui embaixo o que deve fazer, mas eles ainda não conseguem comunicar-se direito. E tem mais. No meio dessa bagunça, a obra precisa eliminar o que não é mais útil para ficar mais eficiente. E este processo, que é chamado de poda neural, remove peças da maquete. Mas sabe qual é o problema? Durante essa fase de reforma, de reestruturação, o cérebro também fica mais vulnerável. Como a estrutura ainda não está totalmente finalizada, estável, fatores como estresse, pressão social e traumas podem afetar a construção e aumentar o risco de problemas como ansiedade, depressão e outras doenças emocionais que podem vir para bagunçar um pouco toda essa construção. É como se essa obra ficasse exposta a tempestades sem proteção. Olha, se não houver apoio, bons materiais e um ambiente seguro, a estrutura pode ter dificuldades para se fortalecer. Bom, antes da gente seguir explorando o desenvolvimento cerebral na adolescência, nada melhor do que ouvir o próprio adolescente explicando o que ele percebe que mudou nessa fase. Vamos assistir juntos? De repente você chega em uma fase da vida em que perguntas começam a surgir. Quem sou eu? Para onde vou? De onde eu vim? O corpo começa a mudar e de repente vem um sentimento, uma vontade de ser independente e completar 18 anos. O nome dessa fase é adolescência. Agora, como ela funciona? Estamos aqui com a Gabriele, que vai explicar pra gente um pouco mais, a gente vai entender como funciona essa fase. Gabriele, quero começar perguntando para você. Você está vivendo esse momento da sua vida? Qual foi e quais foram as mudanças mais desafiadoras para você e que mais mexeram com você durante essa fase? Bom, as mudanças que todo mundo já está acostumado, né? A mudança no corpo, ali as meninas geralmente desenvolvem mais o corpo. Meu rosto, ele pipocava muito, meus braços, não pipocava só o rosto, o que me incomodava mais. Aí, mas o que mais mudou, assim, foi mais essa passagem, né, das fases. Então, antes eu não estava ligado nada, só brincava, estudava, pra mim dava tudo certo. E depois, quando eu passei, eu já não queria mais brincar, eu queria ficar na minha casa, quietinha, assistindo série. Aí também eu queria fazer mais as coisas, então eu queria estar ali presente nas coisas, sabe? Trabalhar mesmo, fazer algumas coisas pra ganhar o meu próprio pão. Os gostos mudaram, então. Mudou muito. Você sentiu nessa fase que a sua tomada de decisões mudou de alguma forma? Você acha que ficou mais fácil de tomar decisões? Como essa parte de decisões mudou na sua vida? Olha, eu acho que foi mais difícil. Porque assim, quando criança, você não pensa muito nos problemas que vão vir depois. Então, você fala assim, você quer um doce agora e lavar a louça depois? Você fala, claro, eu vou pegar o meu doce e depois a gente se vira para resolver a louça. Mas aí você fica, tipo, na adolescência você já fica, meu Deus, mas se eu fizer isso, depois vai acontecer uma coisa pior. Às vezes eu deixei, muitas vezes, de me beneficiar para fazer algumas coisas por conta das consequências depois. Então, assim, eu deixava de escolher por medo mesmo. Você pensava mais nas consequências, né? Ah, entendi. Então, você vai errar. Essa é a principal coisa. Você vai errar, principalmente na adolescência, que eu acho que, acredito que é uma fase para isso. E agora deu pra gente entender um pouco mais como funciona essa fase, a adolescência. Olha que interessante, depois que a gente entende melhor o que está acontecendo no cérebro, não fica mais fácil de compreender o sentimento da Gabi? Por isso, conhecer cada etapa do amadurecimento cerebral é importante. A adolescência é uma grande jornada de transformação. O corpo muda, as emoções se intensificam e o cérebro passa por um verdadeiro upgrade. Mas isso tudo acontece por etapas.
Para tentar entender melhor essa trajetória, nós vamos usar essa linha do tempo e alguns objetos que simbolizam cada fase desse desenvolvimento, ok? Vamos começar pela primeira fase da adolescência? Olha, a adolescência inicial, que vai dos 10 aos 13 anos de idade, é quando o corpo começa a se transformar e as mudanças hormonais começam a acontecer. Então, para as meninas, a menstruação e o desenvolvimento das mamas marcam essa fase. Enquanto para os meninos, é o aumento de testosterona e o crescimento dos pelos. Essa é a fase que o corpo começa a mudar, mas a mente ainda está fortemente ligada à infância. Os brinquedos representam isso. O adolescente ainda se sente parte do mundo infantil, mas a puberdade está empurrando ele para algo novo. O espelho, ele representa a insegurança dessa fase. O adolescente começa a se olhar de uma forma nova e ele tenta entender quem realmente ele é. É comum ter um esforço para se encaixar às vezes, testando diferentes comportamentos para ver se ele se sente aceito. Olha, nessa fase, os amigos se tornam muito importantes. O cérebro ainda não está totalmente maduro para tomar as melhores decisões sozinho, então ele busca segurança na opinião dos outros. Por isso, as amizades influenciam tanto. O tempo. Sim, o tempo do corpo muda. O relógio biológico começa a atrasar, fazendo com que os adolescentes queiram dormir tarde e tenham dificuldades em acordar cedo. Já o sistema emocional, ele está passando por uma grande transformação e ele amadurece antes da parte do cérebro que controla os impulsos. Isso significa que eles sentem tudo de forma intensa e querem explorar o mundo, mas ainda não pensam muito nas consequências, ok? Também agora o adolescente começa a pensar no futuro. Chegamos na fase intermediária da adolescência, que vai dos 14 aos 16 anos. Sim, uma fase é grudadinha na outra. Agora, nessa fase, ele ainda gosta de explorar, mas começa a se preocupar com os estudos, com as escolhas profissionais e as responsabilidades. A bússola, ela representa essa busca por direção. Quem sou eu? O que eu quero para minha vida? Quais são os meus valores? É uma fase de muitas descobertas, mas ainda com muita incerteza. O cérebro do adolescente também está mais sensível às emoções e também às recompensas. Então, os relacionamentos afetivos se tornam mais intensos e significativos. É aqui que muitos adolescentes vivem os primeiros amores e as decepções também podem ser muito dolorosas. Aqui acontece uma coisa muito importante. A parte mais reflexiva do cérebro ainda está em desenvolvimento. Essa fase tem mais riscos para transtornos emocionais como ansiedade e depressão. Então, cuidar da saúde emocional é essencial para evitar cicatrizes emocionais que podem durar a vida toda. Chegamos à última etapa da adolescência. Nessa fase final, que vai dos 16 aos 20 anos, o cérebro está quase maduro e a responsabilidade com esta vida de adulto aumenta. Muitos entram no mercado de trabalho, terminam os estudos e começam a tomar decisões importantes para a vida. Agora, o jovem começa a aprender a lidar com as finanças e a gerenciar a própria vida. O planejamento financeiro e a responsabilidade com gastos são desafios dessa fase. Já a chave simboliza a entrada na vida adulta. Nessa fase, o jovem tem mais autonomia para decidir seu próprio caminho, mas ao contrário do que muitos pensam, o cérebro ainda está se ajustando e aprendendo a lidar com escolhas de longo prazo. Agora, o jovem tem mais capacidade para planejar o futuro e refletir sobre o que quer para si. Mas mesmo na vida adulta, o cérebro continua aprendendo e se adaptando.
O adolescente não consegue se concentrar em nada. Mito. O cérebro adolescente é altamente capaz de concentração, mas apenas quando o assunto desperta interesse. Isso acontece porque o sistema de recompensa é mais sensível à dopamina, que é a substância ligada ao prazer e à motivação. Ou seja, não é falta de foco, é foco seletivo. O cérebro busca o que gera propósito ou emoção. O adolescente é impulsivo porque não pensa nas consequências. Verdade. Durante essa fase, o córtex pré-frontal, responsável por prever resultados e avaliar riscos, ainda está amadurecendo. Por isso, as decisões são tomadas mais com base nas emoções do momento do que em análises racionais. É uma característica temporária do desenvolvimento e não um defeito de caráter. O adolescente aprende mais rápido do que o adulto. Verdade. O cérebro nessa fase passa por um pico de plasticidade neural, que é a capacidade de formar novas conexões entre os neurônios. E isso facilita o aprendizado, especialmente de idiomas, de música e habilidades motoras. E com os estímulos certos, essa é uma das fases mais potentes para adquirir conhecimento. As amizades são mais importantes que a família nessa fase. Verdade. Mas parcial, hein? As conexões sociais ganham protagonismo porque o cérebro adolescente é mais sensível à aprovação do grupo, o que ativa áreas ligadas à recompensa. Mas os vínculos familiares continuam sendo o principal alicerce emocional, mesmo que o adolescente pareça se afastar. A presença está sendo observada, mesmo que em silêncio. Depois da adolescência, o cérebro para de mudar. Mito. O cérebro continua se modificando ao longo da vida. A adolescência é um momento intenso de reorganização neural, mas novas conexões continuam sendo criadas com cada aprendizado, escolha e experiência. A diferença é que, na vida adulta, o cérebro exige mais esforço e intenção para se adaptar. O cérebro do adolescente é como uma estrada sendo asfaltada em plena viagem, cheia de curvas, ajustes e descobertas. Entender esse processo é o primeiro passo para oferecer paciência, diálogo e confiança. E para lembrar que, no fundo, todos nós ainda estamos aprendendo a amadurecer. Para muitos jovens, a adolescência não é apenas uma fase cheia de emoções, descobertas e desafios, mas também pode ser um período difícil quando falamos de saúde mental. O que antes era apenas chamado de fase ou drama adolescente, hoje sabemos que pode ser muito mais do que isso. Os estudos mostram que 1 em cada 5 adolescentes pode desenvolver algum transtorno mental. E o mais preocupante, a maioria desses jovens não recebe ajuda, seja porque não sabem o que estão sentindo, seja porque acham que ninguém vai entender. Hoje, nós vamos falar sobre 3 dos transtornos mais comuns nessa fase da vida: a ansiedade, a depressão e os comportamentos autodestrutivos. Vamos começar pela ansiedade. É normal sentir aquele frio na barriga antes de uma prova, ou mesmo antes de um evento importante. Mas quando a preocupação se torna excessiva, quando os pensamentos não param e o corpo começa a reagir com insônia, falta de ar e palpitações, isso pode indicar um transtorno de ansiedade. A ansiedade é como essa caixa de preocupações que algumas pessoas carregam. O cérebro adolescente já está passando por muitas mudanças e quando a ansiedade aparece, os pensamentos parecem se acumular sem controle. Se isso começa a atrapalhar a rotina, é preciso buscar ajuda. Agora vamos falar sobre a depressão. Esse é um dos transtornos mais silenciosos na adolescência. Muitas vezes achamos que o jovem está apenas preguiçoso ou de mau humor, quando na verdade ele pode estar enfrentando um sofrimento profundo. A depressão é como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. O adolescente sente um peso constante, que pode vir na forma de tristeza, falta de energia, isolamento ou até mesmo perda de interesse por coisas que antes amava. Olha, ele pode sentir a pressão da escola,
conflitos familiares. E essa dificuldade de se aceitar como é também pode ser um grande peso. Sozinho, o adolescente não consegue tirar esse peso das costas. Ele precisa de apoio, de um ambiente seguro para poder falar sobre os seus sentimentos sem medo de ser julgado. Também os comportamentos autodestrutivos. Quando a dor parece grande demais, alguns adolescentes buscam formas perigosas de lidar com ela. O número de jovens com comportamentos autodestrutivos, como a automutilação e pensamentos suicidas, tem aumentado. O cérebro do adolescente já está lidando com um turbilhão de emoções. Quando os sentimentos ficam intensos e ele não sabe como expressá-los, o sofrimento pode transbordar. Se você percebe que um adolescente próximo a você está isolado demais, falando sobre querer desaparecer ou se machucando, não ignore. Isso não é drama, isso é pedido de ajuda. A boa notícia é que os transtornos mentais têm tratamento e o primeiro passo é falar sobre isso. Adolescentes precisam saber que não estão sozinhos e que procurar ajuda não é fraqueza, é coragem. Se você é pai, mãe, professor ou responsável, preste atenção. Às vezes, o que um adolescente mais precisa não é de um sermão, não, mas de alguém que olhe nos olhos e pergunte: como você está de verdade? Rosana, olha só o que eu trouxe. Essa revista aqui que eu estou lendo. Achei que seria uma dica incrível para o pessoal de casa também. Eu tô aprendendo tanta coisa valiosa. Olha só. Já entendi melhor como lidar com o meu filho e até como ajudá-lo a passar por todas essas mudanças. Que bom que você trouxe, Jerônimo. Eu ia falar dessa revista agora mesmo. Pessoal, essa é a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Um material riquíssimo que pode transformar a maneira como as famílias encaram essa fase tão interessante. E o melhor de tudo, você pode recebê-la gratuitamente. Peça a sua no site novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp. Manda uma mensagem 12 98244 4449. Pai, finalmente te achei. Eu tô precisando muito de um abraço. Essa reforma toda tá me deixando maluco. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta sozinho. Essa é a fase da adolescência. Uma fase de mudanças intensas, mas que com apoio e paciência pode se transformar em algo incrível. É também uma grande oportunidade para fortalecer os laços com seu filho. Então, anota essas 5 dicas que irão lhe ajudar nessa dinâmica com o seu adolescente. Dica 1. Troque o sermão pelo diálogo. Se tem uma coisa que adolescente odeia, é discurso longo. Em vez de dar sermão, experimente fazer perguntas abertas, ouvir com atenção e mostrar que a opinião dele importa. Quando o adolescente sente que tem voz, ele se abre mais e, lógico, as brigas diminuem. Dica 2. Entenda que o cérebro dele está em obras. A adolescência é um turbilhão de emoções porque o cérebro está passando por uma grande reforma. O controle emocional e a tomada de decisões ainda estão em construção. Então, se o seu filho reagir de forma exagerada ou mudar de humor rapidamente, lembre-se, paciência e equilíbrio são fundamentais. Dica 3. Dê liberdade, mas com limites. Adolescentes precisam testar seus próprios limites, mas isso não significa que vale tudo. O segredo é encontrar o meio termo. Estabeleça regras claras, explique os motivos e, sempre que possível, negocie. Assim, eles sentem que têm autonomia sem perder o senso de responsabilidade. Dica 4. Faça conexão com o mundo dele. Se seu filho passa horas jogando no computador, algo que você não entende, ou falando sobre um influenciador que você nunca ouviu falar, não critique de cara. Tente conhecer os interesses dele, pergunte sobre o que ele gosta e mostre curiosidade genuína.
Quando você se interessa pelo mundo dele, a conexão entre vocês fica muito mais forte. Dica 5. Seja o porto seguro, não o juiz. A adolescência é cheia de dúvidas, inseguranças e descobertas. Se seu filho sentir que pode contar com você, sem medo de julgamentos, ele sempre voltará para conversar. Mostre que, independentemente dos erros e acertos, você está ali para apoiá-lo. Viu só? A adolescência não precisa ser uma fase de conflito. Com paciência, escuta e muito amor, esse momento pode ser uma oportunidade incrível de crescimento para toda a família. Que tal você começar hoje mesmo? E agora um desafio para você que tem um adolescente em casa. Hoje a missão é entrar no mundo do seu filho por um dia. Escolha algo que ele ama, pode ser um jogo, um esporte, um filme, um livro, um hobby, e participe com ele. Mas tem um detalhe, sem críticas, sem julgamentos, só curiosidade e diversão. Depois, reflita como foi essa experiência, o que você descobriu sobre ele, como ele reagiu à sua participação. E se quiser, registre o momento e compartilhe nas redes sociais. Quem sabe você não se surpreende com o que pode aprender sobre o seu filho, né? Promete tentar? A adolescência é um caminho cheio de descobertas, um período de mudanças, desafios e muitas vezes de incertezas. Para os jovens, tudo parece intenso. A alegria é imensa, mas a dor também pode parecer grande demais. E para quem está ao redor, pais, professores, avós, às vezes é difícil entender esse turbilhão de emoções. Mas se tem algo que aprendemos hoje, é que o cérebro do adolescente está em construção. E toda construção precisa de tempo, de paciência, de orientação. Não se ergue uma casa sólida da noite para o dia. É tijolo por tijolo, erro e acerto, amadurecimento e aprendizagem. A adolescência também é como uma planta. No começo parece frágil, instável, mas se receber cuidado, luz e água na medida certa, ela cresce forte. Não podemos apressar o processo, mas podemos nutrir, orientar, estar por perto. Mas se você é adolescente, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas agora. Você está crescendo e isso faz parte do caminho. Sua identidade está se formando, mas existe um propósito maior para a sua vida. Deus não te fez por acaso. Você não é um erro. Você é um projeto incrível que ainda está sendo desenhado. E se você é pai, mãe, avô ou alguém que cuida de um adolescente, tenha paciência. Educar não é controlar, mas guiar com amor. Ouça mais, abrace mais. A vida é um presente. Cada fase tem sua beleza e seus desafios. E quando o caminho parecer difícil, lembre-se que sempre há uma luz que nos guia, um amor maior que nos sustenta. Que Deus nos dê sabedoria para cuidar, entender, paciência, que Ele faça de nós aqueles que vão trazer amor para este adolescente. Nos vemos no próximo programa. Até lá.